Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 581, bloco da Fórmula Indy, o terceiro bloco, que vamos falar sobre a etapa de Sonoma, a última da temporada 2018, onde foi decidido o título da temporada. Basicamente, como falamos aqui no programa que fizemos especial na semana anterior, Scott Dixon e Alex Rossi brigavam pelo título. Tinham outros pilotos, 5 chances matemáticas, mas era tão improvável, era tão difícil, que a gente nem considerou-os aqui na pontuação. E ficamos apenas com Dixon e Rossi mesmo nessa disputa. E tanto o Diogo Gomes quanto o Thiago Raposo aqui participaram daquela edição, que resolveram palpitar no fim. Foram felizes aí nos seus palpites. Diogo Gomes, eu pedi para você na abertura, lá no primeiro bloco, falar um pouquinho do anticlímax, né? Ali, o toquezinho que o Rossi deu no Marco Andretti na primeira volta, ali logo depois da largada, em que prejudicou quase todo os anseios dele do campeonato. Teve que se arrastar pelos pits, voltou lá atrás, tomou volta e tudo, mas aí ele se recuperou. Diogo Gomes foi para cima. Foi suficiente para salvar a emoção, ou ainda o anticlímax do comecinho ainda pesou mais no saldo final? Não, como eu falei, eu acho até que o anticlímax de início, ele virou o clímax de depois, né? Porque a corrida, fora a escalada, a gente pode até dizer, muito ajudada por um safety car, é verdade, mas não deixa de ser uma escalada do Rossi, foi o que salvou a corrida até certo ponto, né? Porque se não é isso, se ele larga ele largou em sexto, né? Se ele ganha uma posição, 2 posições, fica ali em quarto, levando a corrida no banho-maria igual fez o Dixon, aí, meu Deus do céu, aí ia ser difícil assistir essa corrida, iam ser 85 voltas de tortura, né? Incrível como o Sonoma não consegue apresentar para a Fórmula Indy, ou a Fórmula Indy não consegue apresentar em Sonoma, algo realmente interessante, já tem alguns anos aí, né? No geral, foi uma prova morna, tem alguns pontos para serem destacados, e a gente tá gravando isso exatamente com esse objetivo, mas eu acho que é exatamente a retomada do Rossi que faz com que a corrida tenha algum tipo de emoção. E ali nas últimas 13 para 15 voltas, que é quando ele vê que não vai dar, inclusive quando ele perde uma das posições pro Marco Andretti, ali a corrida acabou, né? Ali é quando você fala, tá bom, ali realmente morreu, não tem mais como, não tem mais... você começa a criar esperanças, sabe? Tipo assim, pô, mas e se ele chegar? E se vir? Mas e se aparece um safety car e essa diferença entre os dois cai para quase zero? Você tem a informação, desculpa te interromper, se o Dixon abandonasse, aonde ele precisaria chegar? Você tem essa informação? Eu passei a corrida inteira sem saber isso, ninguém na televisão americana falou. Você sabe, você tem essa matemática aí? A conta, segundo a TV brasileira, que foi quando eu assisti o resto da corrida, porque durante o domingo eu não consegui ver inteira, é que se o Rossi ganha, o Dixon poderia ser até terceiro. Mesmo assim, o Rossi era campeão. Em conta do comentarista ele precisa ultrapassar o Dixon pela segunda colocação. Acredita ele que o Hunter Ray daria a posição para o Rossi. Não sei se eu concordo tanto assim ali, por ser Estados Unidos, mas enfim. E aí, com o Rossi em primeiro e o Dixon em terceiro, o título seria do Rossi. Não, mas a minha dúvida é nesse ponto da prova que você falou, que ele começou a perder a posição, ali meio que entregou, se o Dixon quebrasse, se ainda valia a pena ele chegar em sexto, essa foi a matemática que eu não consigo fazer cálculo. Eu acho que são poucos pontos, eram poucos pontos, ele podia terminar lá atrás, eu acho, assim, que ele era campeão. Acho que Não, eram 29 pontos, mas essa questão de dobrar a pontuação me deixa todo maluco, assim, se o cara chegar, se o Dixon quebra e ele chega em sexto, por exemplo, o que isso valeria? Será que valeria o título ou não? A televisão americana falhou muito nisso, né? Porque ela tem que fazer essas matemáticas ali, colocar na tela durante a prova. A NASCAR aprendeu a fazer isso.
A NASCAR aprendeu a fazer isso. Vai mudando ali em tempo real, o cara ultrapassa um ponto a mais, um ponto a mais. A Indy foi muito pobre nesse ponto, né? Sim, e até que você citou a NASCAR rapidamente, só a transição que teve, né, entre as duas esse fim de semana, porque a corrida da NASCAR em Las Vegas alongou, que foi uma beleza. Eu odeio quando a corrida da NASCAR alonga assim, já falei aqui, até em uma situação anterior. E meio que pegou o início da corrida da Indy na transmissão, ficou, sabe, eles ficaram levando de uma para outra, porque tem uma bandeira vermelha no final, e aí, enfim, fica tentando fazer um embolado. É o mesmo ali. canal que transmite, pois é, nos Estados Unidos é o mesmo canal que transmite, então ficou essa, né? Isso. A gente passou para a NBC, eles têm um nome lá, né? CNBC, MSN, então, enfim, eles jogaram de um para outro, eles fizeram lá uma confusão. Teve toda a atenção de que a Penske estava para conquistar uma vitória, e enfim, e aí também estava começando lá do outro lado. Meio que eles fizeram uma ligação entre um e outro, até para promover a própria transmissão deles ali. Conseguiram fazer bem, eu diria. Mas. O Roger Penske depois dá um spoiler em todo mundo, enfim. Quem deu spoiler pra mim dessa vez foi o Roger Penske. Interessante. Tinha tomado um spoiler do Roger Penske. Acho que eu devia até colocar isso no meu currículo. Eu tomei um spoiler do Roger Penske. Incrível. Mas foi. Já que você tomou o spoiler, foi algo tão especial que valeria o spoiler. Mas enfim. Tá no geral, por mais que o Rossi. Eu acho, aí realmente só fazendo as contas, mas eu acho que se o Dixon abandona ali. Ele conseguiria, mas naquele ponto eu realmente creio que a posição dele, ou a torcida dele, era mais do que se o Dixon quebrar. Era mais uma questão de, poxa, se viesse uma amarela para juntar todo mundo, sabe? Só para eu ter a chance de tentar alguma coisa. Mas, enfim, acabou não acontecendo, mas essa tentativa de subida dele foi o que deu alguma graça à corrida. Vai falar, Fábio Campos, sobre o assunto? Ou você quer que eu leia o e-mail do nosso querido ouvinte? Por favor. O Marcelo Cesarino, que aliás, né, para quem estava ouvindo o bloco da Fórmula 1, que eu falei que haviam 3 perguntas, a terceira pergunta dele, que era destinada a Fábio Campos, é sobre o tema do programa da semana que vem, né, o carro de 2021. Então a pergunta ficou devidamente guardada. E ele manda o seguinte: esperava mais da decisão da Indy. A batida do Rossi foi um anticlímax, mas acho que nem se não tivesse tido, o Jackson seria campeão. Controlou muito bem a corrida. O saldo da Indy 2018 é mais positivo que negativo. Teve boas corridas e bons personagens como Dixon, Rossi, Power vencendo a Indy 500. Falta apenas melhorar o kit aerodinâmico nos superovais. 2019, com Austin, Laguna Seca e Alonso, deve ser ainda melhor. Concorda com essa leitura do Marcelo Cesarino? Eu concordo com praticamente tudo que ele falou. Eu acho que eu só vou além, que ele fala que a questão do pacote em ovais é muito claro isso, né? Tá muito claro. Mas eu acho que em misto também, eu acho que a Indy tem que melhorar um pouco tem que fazer alguns estudos, né? A Indy está indo num caminho muito certo, é muito ao contrário do que a gente fala da Stock Car. Aliás, recebemos uma mensagem sobre o Stock Car, que na semana que vem vai ser interessante a gente trazê-la aqui, porque tem Stock Car no próximo final de semana. Mas é o contrário, eu vejo a Indy como o contrário da Stock Car. A Indy está tomando decisões muito certas de trazer pistas, de mudanças esportivas, de mudanças, enfim, de filosofia que vão podendo se pagar lá na frente. Aí vai ter um super diamante, ao que parece, né, para enriquecer a sua sala de troféus, digamos assim, que é o Alonso, né, que tá muito próximo, né, assim, acho que dificilmente ele não irá, embora esse mistério já comece a me deixar um pouco mais de pé atrás, mas enfim, tudo indica que ele vai fazer o campeonato inteiro da Indy, e se fizer a Indy vai ter uma joia rara, né, para poder voltar a ser o campeonato do tamanho que era. Se eu fosse a Penske, se eu fosse a Chip Ganassi, se eu fosse a Andretti, eu tava ligando dia de tarde pro Esteban Ocon, vem para cá, passa um ano aqui. O Alonso, nós nunca te ligaríamos, porque a gente sabe da realidade, mas como o Alonso está vindo, é outra situação completamente diferente. Se você vier junto, você vai estar dando um tapa de luva na Fórmula 1. Enfim, a Indy tem muita coisa boa para fazer, mas esse caminho que o esbarrou das pistas é para mim uma clara intenção de voltar ao que é bom, de voltar à raiz, de voltar ao que deu certo no passado, de voltar a circuitos que a gente sabe que chama pessoas. Eu acho, por exemplo, Laguna Seca nem é uma pista boa para a Indy, eu acho. Sinceramente, nem é uma pista tecnicamente boa para a Indy, mas vai atrair atenção, vai atrair
tem aquela curva lá que é muito legal, do saca-rolha, vai atrair uma mídia maior, né? Então é um passo certo. Então aí acho que a gente está fazendo muita coisa certinha. Tem que continuar agora na parte técnica. Eu concordo com o Cesarino, mas é um campeonato que termina numa boa colocação, assim, numa boa percepção, melhor dizendo, que é a palavra que eu sempre uso, né, da briga dos dois. Eu acho que o Dixon ganhar nem é tão bom para a Indy, né, porque acaba sendo, né, o americano tem muito essa percepção da repetição de nome vencedor, e eles, né, claramente eles não querem isso, mas o Dixon dessa vez mereceu. Ele não mereceu o 4º título, né? Eu acho que a pontuação dobrada acabou influenciando. O 5º título ele mereceu. Eu acho que o Dixon é campeão legítimo de 4 campeonatos. Mas ele vai estar para a história como 5 vezes campeão, pelo menos até agora. E é um fenômeno, eu costumo chamar de piloto do século da Indy. E não muda uma vírgula disso, porque esse jeito dele é muito difícil de ganhar. Eu acho que, não sei se foi o próprio Cesarino que falou, ou se foi um de vocês que falou. Eu acho que mesmo sem a batida, ele ganharia, porque ele estava ali em segundo, estava seguro. Se ele fosse ultrapassado pelo Rossi, ficasse ali, não ia fazer, né? Vocês até falaram aí, ele terceiro já se garantia. Então, eu acho que a segurança dele decidiu. Já que no bloco da Fórmula 1 o senhor comparou Lewis Hamilton a Michael Schumacher, como fica a comparação de Dixon com Dario Franchitti? Ele tá muito à frente. Ele tá muito à frente. Muito à frente. Ele é muito. O Dixon é aquela questão, né? Ele não é vistoso. Eu não acho assim que. Infelizmente, eu até gostaria de falar aqui a mesma coisa que falei pro Hamilton. Que é um prazer, a gente tá vendo, que a gente consegue ver a olho nu a beleza do estilo de pilotagem dele. O Dixon não é tanto assim, porque o Dixon ele é mais o estilo cerebral, né? Mais o estilo que não encanta tanto assim. Mas ele é muito superior ao Franchitti. Você quer um número para refletir isso? Por favor. São 17 corridas, 15 delas entre os 10 primeiros. Nenhum abandono, né? Se eu não estou enganado. 17 corridas, 13 delas entre os 5 primeiros. Não, e aquele milagre de Portland, eu acho que ele podia chamar de o milagre de Portland. Existe o milagre de Berna, né, no futebol, o milagre de Portland, né? Porque ele está envolvido naquela batida que sobe, capota, levanta, e ele entra naquela poeira, não vê nada e sai. O único carro que sai, passa assim, ó, acabou, baixou, na hora que a poeira sai, o carro do Dixon sai andando. E um carro capotou, o outro voou, o outro não sei o que. É incrível como ele não, como em Portland ali o campeonato poderia ter sido, né, decidido, porque ele envolvido num acidente absolutamente catastrófico, podemos dizer, pelo menos visualmente falando, e ele sai com um arranhão no bico. É incrível, realmente tem alguma coisa nele, só que ele não é tão brilhante. A pergunta do Raposo, nenhum dos dois é brilhante, nem Franchitti nem Dixon. Agora, o alto nível durante a carreira toda dele é muito superior ao do Franco Franchitti. Eu não consigo entender como o Franchitti ganhou tanto 500 milhas de Indianápolis e tanto campeão. O Pessoa ficava bravo comigo, mas não consigo entender. Eu não consigo enxergar no Franchitti a performance semelhante aos seus resultados. Sobre o Dixon, essa última corrida é mais um reflexo desse estilo dele, né? Ele tá numa posição em que era confortável para ele ganhar o título e ele literalmente abriu mão de brigar pela frente, né? Pela vitória. Acho que ele tinha a condição sim de brigar pela vitória, mas quando o Rossi, por exemplo, faz a última parada dele, acho que fica bem claro, né? Que não era exatamente o momento dele parar ali, mas ele para meio que no estilo, eu vou marcar o Rossi. Ele parou, então eu também paro. E talvez nem seja exatamente o momento, nem fosse exatamente o momento para ele parar, mas é mais aquela questão de eu não tô olhando a vitória, eu tô olhando ele aqui. Eu posso chegar meia posição, nem existe meia posição, mas se eu chegar meia posição na frente dele, eu sou campeão. Então pronto, eu vou correr para chegar meia posição na frente dele. O suficiente. Exatamente. E uma coisa, né, gente, eu descobri essa semana, não foi na transmissão não, foi durante essa semana, o Dixon, ele ganha 8 milhões de dólares. 8 milhões de dólares. Gente, é um salário que muito piloto de Fórmula 1 não tem. Então é um cara absolutamente bem pago na Indy, absolutamente milionário. No milionário praticamente todos são, porque, né, passa de 1 milhão, tecnicamente é milionário. Mas o ouvinte entende o que eu quero dizer, né? Ele tem um salário de nível de piloto de Fórmula 1, não dos grandes, não dos lá de cima, mas de nível de piloto de Fórmula 1. Né? 8 milhões de dólares, gente, para automobilismo americano, para a Indy, é um cara que, se ele tiver uma proposta de Toro Rosso, nunca vai ter, né? Mas se tivesse, não tinha nem financeiramente por que aceitar. Não, vai para a Fórmula 1, vai ganhar. Não ganharia, porque ele é muito bem pago pela Ganassi. Então é um cara que está absolutamente bem cotado, os caras seguram ele, sabem Isso ele tem de igual com o Hamilton, né? Talvez se a gente quiser fazer uma semelhança é isso. Quem paga por ele
tem praticamente a garantia de resultado. E isso é a marca do Dixon. Ele traz resultado. E é incrível como na Indy ele se adapta bem com essa questão de, né, não acelerar sempre. Ele sabe jogar o jogo da Indy, que nem sempre é o jogo mais agradável de se ver, mas é o jogo que às vezes é o mais efetivo. Muito bem. Passando para a próxima pergunta que temos aqui do querido Pedro Henrique. De fato, o Dixon está entre os melhores de todos os tempos da Indy. Mas você sabia da sua resposta, Fábio Campos? Ele entrou complementando a sua resposta. Sabe. O Pedro Henrique é o PH que eu estou imaginando? Não sei. Não é ele, não. Eu acho que não. O PH subiu, né? PH subiu. É porque é uma coincidência de nome, mas enfim. PH virou pai daquela menininha linda, né, que mandava as fotos pra gente. Eu não sei se é ele. Se for, ele vai ficar bravíssimo. E se não for, o outro Pedro vai ficar bravo também. Então eu tô deixando o ouvinte bravo. Mas enfim. Ele usava um programa lá, meia boca, pra assistir coisa no celular. Terrível. Nunca funcionava. Mas voltando aqui ao Pedro 24 horas de Le Mans. 24 horas de Le Mans. Ele sofreu pra assistir um ano com a gente. Mas enfim. Mas voltando ao Pedro Henrique oficial, que é esse que está nos acompanhando ultimamente aqui. É o que vale mesmo, né? O outro não vale nada. Esse Pedro Henrique que é bom. Um exemplo disso é, entre aspas, a sorte e competência de campeão, fecha aspas. Olha as similaridades dos acidentes dele em Portland e do Rossi em Sonoma e o desfecho final. Então, coisa que vocês comentaram aqui agora, né, um pouquinho sobre... Mas os acidentes são diferentes, né? O Rossi enfiou ali na traseira do Andretti. O Dixon não. O Dixon foi levado por um monte de carro em volta dele, né? Então, essa é a diferença. Eu sei que ele está querendo dizer, então, da situação de acidentes, mas tecnicamente, mas eu acho que o Rossi vacilou muito ali na largada. Eu acho que ele vacilou demais ali. Sim. Pô, mas do em Portland tem Dixon ficou tão no meio do salseiro que se eu tivesse que olhar assim, eu julgaria que o do Dixon era muito mais fácil de ter. Não, sem dúvida. Isso é inquestionável, sim. Mas o Dixon foi vítima. O Rossi, ele se colocou numa situação ali de entrar na traseira do Andretti, né? Aliás, o Andretti termina o campeonato como um piloto de verdade, hein? Quem diria, sem se arrastar, muito, muito, muito bom, elogiável de se ver o nível do Andretti, não só nessa última, mas nas últimas corridas, né? 9 anos depois. O Dixon, ele tem também uma bandeira, mas falou isso no programa da etapa, Salvador ali em Portland, que se pudesse escolher um momento, saiu exatamente no momento perfeito, né? E eles conseguem aproveitar isso porque o jogo meio que vira pro lado dele. Quem vai para trás na Indy, gente, eu acho que quem assiste a Indy há mais tempo já tem que meio que estar acostumado com isso. Quem sofre um grande problema na Indy tem uma grande chance de voltar pela bandeira amarela. Então, às vezes, a recuperação é dada como uma coisa muito... Mas não, quando você está ali, às vezes é pior você ficar ali 2, 3 posições lá atrás do cara, porque você não tem a confiança de ousar. Né, porque pode dar errado e aí você vai ter jogado fora. Agora, quando você vai para trás, que você tem a liberdade de ousar, muitas vezes você tem muita chance de uma bandeira amarela, enfim. Então, essa dinâmica da Indy, eu não achei tão anticlímax, se vocês usaram essa expressão. Não, eu pensei, realmente, poxa, né, já dificultou, mas a Indy oferece muita chance do cara voltar, só do fato dele levantar o pé e fazer uma parada a menos, uma bandeira amarela já vai trazer ele para junto do pelotão, ou seja, já é quase 50% de chance de dar certo. Então a Indy tem essa dinâmica, né? Porque, sei lá, acho que era uma autoconfiança que eu tinha, que o Dixon levaria, mas aí é palpite, né? Nada muito embasado em nada. Eu até falei, né, no programa passado, que se fosse o Dixon 29 pontos atrás, ainda assim eu via como favorito ao título. Então aí quando as coisas pioram pro Rossi, aí realmente as coisas ficam difíceis. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, começando com o Diogo Gomes e passando para Fábio Campos, que é a seguinte: o problema foi da Penske ou o problema foi da Chevrolet? Onde estavam esses carros que sempre chegam e não chegaram? Eu acho que é um conjunto. Talvez mais da Penske até, mas confesso que não falo com tanta certeza assim. O problema era a Honda. Primeiro que é extremamente estranho como é chegar numa final e não ter a Penske, né? É estranho, fica meio que, como assim? Não é normal isso aqui. Mas acho que no geral os pilotos da Penske em si tiveram um ano bem
de altos e baixos, né? Você tem o Power vencendo uma prova importante como a antes de Portland, e vencendo, obviamente, Indianápolis, mas cometendo e perdendo pontos em outros momentos tão bobos. O Newgarden também não conseguiu, em nenhum momento da temporada, realmente ter aquele ponto em que ele encaixou uma série de vitórias. O próprio Pagenaud fez uma das piores temporadas dele, desde que fez a transição para Penske alguns anos atrás. Eles não têm mais o quarto carro, né? Agora são só 3 carros. Então, dos pilotos da Penske, eu acho que não teve exatamente aquele piloto que pegou e conseguiu encaixar. Por exemplo, o Newgarden na segunda parte da temporada passada, que ele já, desde a temporada, ele vem bem. Mas no início, na segunda parte da temporada passada, é quando ele dá um encaixado e começa a vir bom resultado atrás de bom resultado. Acho que faltou um pouco disso, dos pilotos conseguirem encaixar. E deve ter, na certa, uma questão da parte técnica ali, porque naturalmente tanto a Andretti quanto a Ganassi usam motores, o equipamento com o motor da Honda. E agora o kit é padronizado, né, mas usam motores da Honda. A Chevrolet é a equipe principal a Penske é a equipe principal da Chevrolet, é a equipe onde são realizados testes e tudo mais. Então, a parte técnica ali pode ter deixado a dever com relação às duas, com certeza. Mas eu vejo mais um mérito da Honda nesse caso. Eu já respondi. Para mim, o problema não foi nem Penske nem Chevrolet, foi a Honda. A gente viu todas as equipes Honda andando bem, ou várias delas, o que o Viking estava fazendo antes de bater. Enfim, a Andretti e Ganassi andando bem. Então, o que complicou, eu acho que não foi a Penske nem a Chevrolet. Eu acho que foi a Honda que subiu o nível. Eu queria também, já que a gente fez esse balanço, passou pela Penske, falou do Dixon e do Rossi, e esbarrou em alguns outros nomes. Eu queria que a gente fizesse um balanço brasileiro, Fábio Campos, da temporada 2018 de Tony Kanaan, de Matheus Leicht, e se dá para falar alguma coisa de Pietro Fittipaldi. Eu acho que assim, os brasileiros terminam um ano sem resultados, mas em situações diferentes, né? Eu acho que o Leicht, né? Com a seta apontada para cima, porque fez um ano de aprendizado, andou bem em Indianápolis, mostrou boa performance lá naquela primeira corrida em São Petersburgo. Então é um menino que fez um primeiro ano com algumas boas colocações, bons feitos para você apontar ali como começo promissor. O Fittipaldi andou muito pouco, quebrou, se arrebentou todo. Ele tava, né, o pessoal da televisão inglesa não, a mania de falar, né? Da NBC americana tava contando que ele correu em Mid-Ohio, voltou em Mid-Ohio ainda com um monte de pino, assim, nas ligações, assim, talvez pino não é nem ter pino na perna ou na mão, na moto, no caso das motos, nem é uma coisa tão incomum assim, mas ele tinha pinos em locais muito sensíveis da perna quando ele voltou ao raio. Ele mesmo falou, olha, eu acho que eu voltei muito cedo, mas eu tinha que voltar, eu queria voltar. Então, você julgar uma situação dessa, né, eu acho que ele precisa de um ano inteiro para aprender. Para mim, o grande desafio que ele tem de carreira, para mim, é aprendizado que ele precisa. E o Kanaan, para mim, é uma caricatura. Né, me decepcionou demais o Kanaan fazendo gesto pro Rossi, deixando o Rossi passar. O Kanaan nem corre de Honda, o Kanaan corre de Chevrolet, encostando para o Rossi passar, fazendo gesto com a mão, no sentido de vai. Isso para mim não é espírito de piloto. Eu não esperava isso do Kanaan. Então, e se arrastando lá atrás, tecnicamente sem muita coisa para oferecer. O melhor momento do Kanaan para mim foi Pocono, quando ele saiu no comecinho da corrida, subiu para a cabine e fez uma transmissão lá super divertida, com o Paul Tracy. Divertida no bom sentido, né? Não depois de falar em jornalismo divertido no Brasil, é perigoso as pessoas confundirem com esse jornalismo engraçadinho e ridículo que existe aí nas mesas redondas. Mas uma transmissão bem humorada, digamos assim, contando detalhes interessantes. Ele adicionou tecnicamente também. Adicionou, nossa, ele viu o volante. Olha, o cara tá fazendo no volante aqui, isso aqui significa isso. Acrescentou. Então eu acho que o Kanaan nenhum jornalista brasileiro vai dizer, porque nenhum jornalista brasileiro minimamente perto da Indy tem coragem de dizer, mas esse Kanaan não é o Kanaan que a gente se acostumou a ver. O Kanaan de alto nível, tudo bem, que a equipe... O Kanaan até estava contando, né, lá em Pocono, que é uma fase de muita reestruturação, tá mudando muita coisa. Mas, né, o cara quando faz o gesto com o braço pro outro piloto tá disputando o campeonato, que vai ceder a posição para ele ir, para ele passar, para mim é um cara que já não tá mais com skill. É opinião minha. Quem quiser concordar, pode concordar. Quem quiser discordar, que discorde. Então o Kanaan, para mim, eu acho é igual o Hélio Castro Neves, é uma caricatura do que já foi, é um cara que está se arrastando, é o cara mais de 40 anos, enfim. Então, idade pesa, não tô falando isso por preconceito, mas a Indy tem esses meninos, você viu, o Ward estreia
já levando um carro para os 6 primeiros, enfim, é um sangue novo na Indy hoje em dia que engole, o Dixon engole quem é mais velho, infelizmente, né? Mas enfim, é uma pena, eu acho uma pena o Canaan estar nesse tipo de situação, por isso que eu falo, a situação dos brasileiros é diferente, né? O ano foi ruim, mas com 2 atenuantes de 2 pilotos que começam e o outro de um piloto que está numa... Eu acho que para o Canaan é porque ele foi contratado para, segundo a própria equipe e segundo ele mesmo no anúncio, para ajudar essa equipe a evoluir, né? Até nessa própria transmissão que você falou do seu nome, ele também fala, seu nome não, perdão, deve estar sendo importante disso. Sem dúvida deve estar sendo importante, né? Sim, sem dúvida deve estar sendo importante, mas o ponto quando você contrata um piloto só para ajudar na reestruturação da equipe, acho que você... Não é fazer hoje para amanhã pegar resultado. Vai demorar um pouco. Mas a gente não viu o resultado ou tipo de avanço da equipe durante todo o ano, né? Eu não estou dizendo que é só culpa dele. Tem, enfim, diversos pontos, diversas questões, inclusive financeiras, sem dúvidas. Mas, tecnicamente, não entregou. Resultados não foram entregues. A equipe não evoluiu. Eu não sei, se eu sou acionista de uma equipe dessa, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo, eu estaria... Até que ponto vale a pena manter o Canaan aqui para cumprir esse papel se os resultados não estão vindo assim? Repito, não estou dizendo que é culpa dele. Existe uma série de coisas, mas uma das funções, ou talvez a principal função dele, repito, segundo a própria equipe e ele mesmo, é ajudar no desenvolvimento da reestruturação da equipe. Então, ele mesmo disse que vai demorar bastante tempo. Ele vai ter mais 2, 3 anos de categoria e de equipe para remontar tudo isso? É difícil, fica um ponto aí para pensar. E quem foi na Ganassi também é muito... É um espelho, né? Assim, ele na Ganassi tinha tudo ali, o faca e o queijo na mão, e foi muito mal na Ganassi. Então, como é que a gente vai apostar que alguma coisa vai, né, numa equipe muito pior? Sim, sem dúvida. Sobre o Leste, era um ano de aprendizado, eu passei o ano inteiro repetindo isso. Eu acho que ele aprende algumas coisas, mas a equipe dá uma alimentada boa. Ele tem contrato para o próximo ano com essa mesma equipe. Vamos verificar se com um ano de experiência ele consegue ter alguma... E agora acabou essa desculpa também, né, Diogo? Agora, a partir de agora, vamos olhar com outro olhar, né? Sim, sem dúvidas. Mas eu acho que é um menino que tem bastante potencial. Tomara que consiga entregar. E sobre o Fittipaldi... Como eu falei, a segunda parte da corrida eu assisti pela televisão brasileira e eu não recordo o nome do comentarista, mas ele falou categoricamente que o Fittipaldi não estava em 100% em condições de estar correndo. Então fica até difícil de julgar. Bom, se ele está na pista, se ele colocou nesse risco, a gente tem que julgar ele como eu julgaria qualquer outro piloto, independente de, sei lá, nacionalidade, sexo, qualquer coisa. E a culpa é da equipe também, né? Se o cara tá correndo sem condições, a equipe tá vendendo o lugar pensando só em dinheiro, porque vai alinhar um cara que não tem condição, né? É uma situação complicada. Enfim, eu acho que isso não faz bem para a imagem dele, porque tem, claro, o tesão dele de querer voltar, mas é difícil. Assim, que o Pato O'Ward na frente dele não é o que me surpreende, porque até porque pelo rodar que tá fazendo o Pato O'Ward, que é muito positivo. O momento, apesar de ser estreia na Indy, o momento dele no ano como um todo, nas outras categorias que ele fez, é muito bom. Enquanto o Fittipaldi vem, né, a gente sabe do histórico aí de acidente e tudo mais. Mas eu acho que foi muito atrás, sabe? Chega, de novo, provavelmente muito por essa questão física, mas quando você compara com o Ferrucci, por exemplo, aí começa a pesar na imagem, começa a pesar negativamente. Eu particularmente começo a pensar assim, será que não era melhor estar em casa recuperando? Enfim, eu acho que não é um momento muito bom. Mas ele vai ter chance pro ano que vem? Como é que tá a situação dele pro ano que vem? Eu acho que se ele não tem chance pro ano que vem, você até justifica assim, ó, eu tenho que mostrar que alguma coisa. Agora, se ele já tem um acordo pro ano que vem, realmente era melhor esperar, né? Assim, eu acho que acordo firmado ele não deve ter. Mas ele tem um patrocínio da Claro, que obviamente é fortíssimo, além de baterias Mouras e alguns outros que seguem eles. Ele chama Fittipaldi, né, o Diogo? O cara que chama Fittipaldi, ele vai chamar assento na Indy, né? É o cara que chama Bruno Senna, né? Ele chama. Exatamente. Ele chama a oportunidade para ele, né? Então, justamente. Então, por essa questão de nome, eu acho que vai pesar bastante. Não só de nome, ele tem sua qualidade, tem que se provar muito, tem que aprender muita coisa ainda. Mas eu acho que é um dos pilotos assim, que tem grande chance de conseguir vaga no ano que vem. Já que a gente começou a falar de jovem piloto, o Pato O'Ward foi campeão da Indy Lights, vai ganhar uma bolsa boa da Mazda. Deve conseguir ali foi com a Juncos que ele correu esse final de semana? Não recordo. Não, foi com a Harding.
Harding, isso. Deve conseguir algumas, pelo menos algumas corridas, ele consegue, ao estilo Pigot, ao estilo Newgarden, quando começou também. Todos esses jovens pilotos campeões da Indy Lights ganham uma grana, $1 milhão de dólares, né, de novo, né, Gil? De novo a Indy Lights consegue, com todos os problemas, mas consegue tecnicamente pôr um bom piloto na Indy, né? De novo, é incrível, né, como a Indy Lights consegue, né? Com um grid de 10 carros, exatamente. Impressionante. Não foi esse ano assim, não, já é um bom tempo assim. Quem não viu, por favor, a largada da Indy Lights em Portland é uma das coisas mais hilárias que eu já vi no automobilismo nos últimos tempos. Quem não viu, por favor. É uma loucura, mas enfim, é a categoria que... Você ri, não estou banalizando, não. Aliás, que eu sou contra banalizar automobilismo. Fala assim, a decisão que um piloto toma, eu não sei quem é, se o Diogo souber quem é, me fala o nome. A decisão que o piloto toma de cortar a chicane é uma coisa que é impossível você assistir sem rir. Você tá falando que acelera contra a placa? É ele, né? Que acelera contra a placa. Ah, não, mas isso aí eles consideram um dos 7 anos, sei lá. Tá. Achei que ia falar que era o Ward, mas não, a imagem... Não, o Ward corria num carro branco e verde, porque ele é mexicano. Eu não quero passar a imagem que eu estou criticando a Indy Lights, até porque eu acabei de falar. Incrível como eles conseguem, tecnicamente, preparar um piloto menos com um grid pobre. Mas o piloto que vai cortar a chicane e toma a decisão de acelerar contra a placa, é impossível você assistir sem rir. É incrível. Eu não me lembro de dar risada com um movimento na pista, como é desse acidente da Indy Lights na largada em Portland. Nem é acidente, ele corta a barreira, mas é divertidíssimo. E só citando o outro e o último nome da minha parte, que é o Colton Herta, né? Dá pra, pelo Herta, todo mundo já pegou, né? Filho do Brian Herta. Pelo Herta todo mundo já pegou. É o filho. Fez Fórmula 3 na Europa, não a principal, a secundária, né? Fórmula 3 Open, como a gente chama. Andou até bem. Ele é bom, médio ou ruim, Diogo. Não fica acima do muro, não. Vamos lá. Ele é bom, faz igual o pneu, vai ser médio, macio e duro o ano que vem. Então você fala, ele é bom, médio ou ruim? Eu acho que ele para nível de jovem piloto para Indy, ele entra num nível bom. Eu acho que ele não entra no nível do Howard, mas é um passinho abaixo. Mas não é um passo tão grande assim, não. Eu acho que é um cara que... O Howard, então, merece mais os nossos olhares, então, na sua vida. Merece até pelo histórico. O Howard é um cara que ele foi campeão da Pro Mazda, perdendo corrida porque não tinha dinheiro para correr. E mesmo assim foi campeão. Ele falhou, ele tem pontuação zero, não porque não abandonou, é porque não tinha patrocínio, aí não corria. Aí quando mesmo quando ele título. Parabéns para os outros pilotos que concorreram com ele, então. Enfim, é um piloto que vem se mostrando há algum tempo aí, em categorias assim, que não estão tão fortes, mas ele vem se mostrando. Agora o Herta tem um apoio familiar gigantesco, já chegou na melhor equipe, melhor carro e tudo mais, mas eu acho que sim, é um cara que tem seu potencial, eu digo... Tem peso do nome, não é igual o Pietro Fittipaldi, que tem mais o peso do nome do que feitos no automobilismo. Não, eu acho que o peso do nome é muito grande, sem dúvidas, mas eu acho que ele tem sim um potencial, repetindo, para o nível de jovem piloto chegando na Indy, eu acho que ele chega numa posição interessante, sem dúvidas, em termos de qualidade. Esse asterisco que você coloca aí me deixa com o pé atrás. Quando você fala, é a segunda vez que você fala, pro nível de pilotos da Indy, eu fico com o pé atrás. Posso estar interpretando errado as suas palavras. Uhum. Eu acho que ele tem um bom nível sim, e o nome Herta, naturalmente, só de ter o nome Herta, as portas vão se abrindo na frente. Porque o Herta, inclusive, está envolvido com a Indy, não é só um ex-piloto, ele é o capitão do Marco Andretti, no carro do Marco Andretti, enfim, então ele é um cara que tá totalmente envolvido com a Indy, pode abrir as portas para o... Eu fiquei curioso se o Raposo assistiu essa largada de Portland, da Indy Lights ou não. Não assisti. Mas eu vou acabar de assistir a Indy Lights, né, tem um monte de pendências. Entendi, você tá seguindo o caminho. Chegarei, mas, caros, já estamos aqui quase batendo 3 horas da manhã, temos que finalizar. Isso é uma mentira deslavada, ouvinte. Não, igual no bloco da Fórmula 1, eles inventam horário, não é nada disso. Né? Temos que fechar esse bloco, mas antes disso, Diogo Gol, tem os números do campeão. Não, eu queria só passar alguns números de carreira do Dixon, porque os pontos básicos, obviamente ele conseguiu o 5º título, né? Isso foi batido, mas mais do que o 5º título, que já é extremamente expressivo, ele deixa para trás uma leva, a qual ele era comparado e sempre foi comparado. Que a gente vai ter aqui o Bourdais, principalmente o Bourdais e o Franchitti, né, que a gente até citou o Franchitti nesse programa, os dois com 4 títulos. Aqui a gente está pegando o Zak, né? Pega os 4 da kart. A gente está pegando o Zak, está pegando o Champicat, está pegando o kart, tudo isso, tá? É um bloco só. Ele deixa o Franchitti e o Bourdais para trás, né, com 4 títulos. Deixa também o Mario Andretti, mas não dá para ocupar o Mario Andretti e o Franchitti no mesmo barco. Mas ele deixa esses caras e ele se isola com 5, né?
Só ele tem 5. Ele empata com o AJ Foyt, não? O AJ Foyt tem 7. Ah, o AJ Foyt tem 7. Todos da época da Ozaki. Onde que eu tirei com o AJ Foyt? O AJ Foyt, ele tem 400 milhas. E ele tá, eu posso estar fazendo confusão, mas enfim. Então ele só tá à frente dele, só tem o AJ Foyt, então. Só o AJ Foyt. Em termos de vitória, ele fica ainda atrás, obviamente, do AJ Foyt com 67 e do Mário Andretti com 52. O Dixon tem 44. Ainda dá para buscar o Mário Andretti, viu? Dependendo do tempo aí que ele vai ter mais de vida, né? na Fórmula Indy. Ele tem 38 anos, mas, enfim, tá desempenhando o seu melhor ainda. Vamos ver quanto mais tempo ele consegue, mas são números históricos, né? Ele dá um passo a mais nessa corrida histórica, vamos dizer assim, e se isola desses outros que estavam ali, né? Porque, querendo ou não, o Bourdais, o Franchitti, até onde estava correndo, o Bourdais ainda corre, é uma visão mais palpável, digamos assim, entendeu? Quando você olha e à frente dele só tem o AJ Foyt, né? O AJ Foyt, aí até começa, até simbologicamente, começa a dar um tom diferente a coisa. Agora o AJ Foyt tem 6, não é não, Diogo? Eu tô olhando aqui, ó. 60, 61, 63, 64, 67 e 75. São 6, não são 7. Enfim, eles podem estar computando aí, igual você falou, algum outro campeonato, enfim. Porque, né, antes era um campeonato nacional que eles chamavam, né? Depois virou kart, né? E depois virou a Indy. Depois teve a separação, enfim. A kart já era chamada de Indy, evidentemente, mas enfim. Há uma união de 3 campeonatos aí, onde pode estar tendo essa confusão aqui de número. Sim, eles consideram tudo, né? E é da famosa época da Ozaki, né? Você pega desde 56 para estender até 70. Então, tem alguns campeonatos ali de pouquíssimas corridas na temporada em si, não é? Era sei lá, 10, 15. Esse campeonato nacional que eles chamam, né? Que pode ter sido batizado até de Ozaki pelo patrocínio, ele começa em 46. Então, ele junto com as 500 milhas, ele passa a ser título separado, né? 500 milhas e o campeonato. Isso. E aí, o que eu tô contando aqui, que o AJ Foyt teria 6. Mas, enfim, o tamanho do AJ Foyt não vai mudar por 5 ou 6 títulos, 7. O AJ Foyt é o maior nome da história do automobilismo americano. Não existe a menor dúvida disso, só o Mário Andretti, pela Fórmula 1, chega perto, mas o AJ Foyt é o grande nome da história dos Estados Unidos em termos de piloto. E com isso, meus caros ouvintes, chegamos ao final da edição 581, terceiro bloco falando sobre Fórmula Indy. Se você chegou neste bloco primeiro, não esqueça que tem mais 2 outros blocos sobre Fórmula 1 muito especiais, muito legais, onde foi discutido o GP de Singapura, e na semana seguinte nós estaremos de volta com Fórmula 1 falando um pouquinho sobre esses novos carros. Será que são novos mesmo? De 2021. E a Stock Car que correrá aqui pertinho de mim, aqui em Mogi Guaçu. Será que será credencial para Thiago Raposo trazer conteúdo exclusivo para a gente? Pergunta que saberemos aí ao longo da semana. Então, MotoGP também. Tem MotoGP também, então teremos uma semana bem especial. Aguardem. E a gente se vê semana que vem. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.